Bora lá, fiel. O Ronaldo Giovanelli aloprou geral aqui no Jogo Aberto de hoje, claro, após a vitória grandiosa do Corinthians contra o Atlético Mineiro lá em Itaquera. Atualizou as últimas informações do Corinthians, que começou a semana com tudo. Já vira a chave pro próximo confronto no Campeonato Brasileiro. Tá bem legal o vídeo, então curte aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Corinthians, confronto direto com o Galo, próximos à tabela. O Timão contou com o Garro fazendo assistência para Maicon, que num golaço definiu a partida. O Galo sofre no campeonato e o Corinthians comemora 3 pontos. Famoso jogo de 6 pontos, só que pela fase de Corinthians e Atlético tava mais pra jogo dos 7 erros. Nem a Arena vinha resolvendo pro Timão. Quinta pior campanha em casa. Já os mineiros seguravam a lanterna do segundo turno, só 6 pontos conquistados em 9 jogos. Em campo, trio Gin reunido depois de um longo tempo e chance clara criada. Memphis, Bidu e Yuri Alberto. Memphis limpou 2, serviu Bidu, só que Maicon isolou. Na sequência, Yuri puxou o contra-ataque e quase abriu o placar. O Timão seguia em cima e seguia perdendo gols. Olha essa cabeçada do Yuri Alberto. Também pelo alto foi a vez do Galo assustar, com Vitor Hugo na trave. Até que a precisão que faltou ao Maicon no primeiro tempo sobrou no começo do segundo. Que belo gol do camisa 7. Maicon para o Timão, para a explosão da fiel torcida corintiana. Eu não tinha a real noção de onde eu tava. Depois do vídeo eu vi que eu tava bem longe. Memphis não ampliou por um detalhe. Assim como ele, Maicon, que perdeu outra cara a cara. Os visitantes ainda tentaram com Dudu e na base do abafa, com cruzamento para a área. Mas a vitória ficou com o Corinthians. 1-0 em Itaquera. Precisamos encontrar uma regularidade e criarmos uma identidade nossa, que faça com que nós possamos ir a campo com a consciência daquilo que nós estejamos apresentando. Não é saudável para nenhum clube de futebol a política envolvida com o nosso dia a dia. É natural que ela tenha uma interferência assim, de uma maneira ou de outra, sempre ela vai envolver de uma forma direta o elenco, o clube, os jogadores, os funcionários, enfim. Acho que tem um dado que a gente não conseguiu vencer 2 partidas ainda seguidas, e isso é um dado que no Corinthians não existe. Por isso que nós estamos onde estamos, a nossa equipe merece estar um lugar mais acima. Acho que minha vontade é terminar o ano bem. Pra gente pensar em permanecer, a gente tem que saber como vai ficar o clube pro ano que vem, e a gente possa fazer um final de temporada importante, que acho que é uma coisa que nossa equipe merece, pelo tudo que a gente fez esse ano. Se as fases eram parecidas antes do jogo, Maicon tratou de chutar para longe. Não só o tempo ruim, como a tensão e a proximidade do Z4. Timão aliviado, Galo pressionado. Apenas 3 vitórias em 11 jogos com Sampaoli. Nós estávamos tendo um pouco de dificuldade no último terço com a pegada, com a contundência. Esse é o problema que tem a equipe. Se não tivesse, hoje talvez não terminaria derrotado. Rona, que alívio também. Estamos dividindo esse sentimento. Mas eu vou contar uma historinha pra você rapidinho. Conta. Que muita gente se preocupa com o Garro, com o Memphis. Você não precisa se preocupar com o Garro. Os caras jogam bola. Quando eles estão em campo é diferente. O trato da bola. O duro é quando, não tem esses 2 jogadores, porque o Corinthians fica sem criação. E o Dorival, sabendo, ciente que ele não poderia contar com esses 2 jogadores os 90 minutos, ele poderia pelo menos deixar um em campo ali, para fazer o quê? Para fazer armação, não para ficar sofrendo até o final, entendeu, Edu? Sim. Porque era um jogo praticamente... Mas você acha que deu sopa pro azar? Assim, não é que deu sopa pro azar, é que não jogou mais. Quando os 2 jogadores saíram, eles foram pro banco, que ele fez uma mudança, porque ele falou que estava escrito ali, estava no script, agora virou até teatro, estava no script. Eles tinham que ficar até 70 do segundo tempo, se estivesse chovendo, uma chuva... Se tem uma chuva forte, era com 55. Como a chuva era amena, até os 60. Então tem coisas que eu não entendo no futebol. Só que a torcida ficou os 90 minutos ali, empurrando o time. É por isso essa diferença. Não é que o time melhorou. É que o time foi cobrado e a torcida jogou junto. Você mandou uma mensagem pro Everton Guimarães?
Você achou o Everton Guimarães? A pergunta Não, ele está de férias. Ele sumiu. Mas tá, é bom pra ele sumir porque o time dele, que vergonha. Agora o Corinthians, só pra resumir, eu vou fazer um resumo. Ranieri e essa frente ali do Corinthians, que é o Memphis Depay e o Garro. E o Yuri, não? E o Maicon, que fez um golaço, definiu num chute potente, preciso. Não espere muito esse chute, porque ele vai passar essa bola ali, ele teve que arriscar, porque estava muita gente dentro da área. Mas é o que resolveu a partida. Então, resolveu a partida. E é bom que de vez em quando apareçam com lampejos, assim, pessoas que façam a diferença. Porque quem joga no Corinthians, quem joga mesmo no Corinthians, eu vou falar pra vocês, meus amigos. Quem? A torcida joga nesse time. Então jogar fora, eu saí cansado, eu perdi 5 quilos também, jogando com esse time. Então essa é a diferença. Então só joga em casa, então, Corinthians? Tá, então foi bom, emagreceu um pouquinho. Emagreci. Mas você não ficou feliz com a volta da segurança Hugo? O Hugo? É. O Hugo é isso aí mesmo, a nação já esperava. Esse goleiro, ali teve uma sorte, teve uma cabeçada que a bola veio pra cima, assim, ó, não tinha nenhum ponto pra você pegar essa bola, pegar na trave. O goleiro tem que ter sorte também. Tem que ter sorte. E o Hugo voltou trazendo essa sorte. Sim, o Galo preocupa. Pra você, o risco do rebaixamento é grande. Renata, é pelo futebol que vem apresentando. O Galo tem jogadores que, se você colocar aí no papel, não era para estar nessa condição, e sim uma condição melhor na competição. Mas a falta de entrosamento, parece que os jogadores que estão entrando estão meio chateados com o Sampaoli, então eu não vejo aquela alegria em jogar, uma leveza. Então o Atlético Mineiro, se não consertar, se o Sampaoli não chamar essa galera, reunir e colocar aí os pingos nos is aí, o Atlético vai lutar até o final e pode sim, Renato, sofrer com essa questão do rebaixamento. Mais uma joia do terrão vem chamando a atenção do futebol europeu. Breno Bidon, meio-campista formado nas categorias de base do Corinthians, vive o melhor momento da sua jovem carreira e se tornou um dos nomes mais promissores do elenco alvinegro. Cria do terrão, Breno vem ganhando cada vez mais espaço no time principal, mostrando personalidade, técnica refinada e uma leitura de jogo que impressiona até os mais experientes. Sua regularidade e maturidade em campo têm despertado o interesse de clubes da Europa, que já fizeram sondagens formais para saber as condições de uma possível transferência. Fontes próximas ao jogador afirmam que há propostas em estudo, mas até o momento o Corinthians mantém a postura de valorizá-lo internamente, acreditando que Breno ainda pode render muito mais vestindo o manto alvinegro. O jovem meio-campista, inclusive, é visto pela diretoria como um pilar importante para o futuro do clube, principalmente neste momento em que o time tenta reconstruir sua identidade, apostando novamente nas joias da base. E é claro, a Fiel já começa a se perguntar, será que o Corinthians deveria aproveitar o bom momento e negociar Breno Bidon agora, garantindo um bom retorno financeiro? Ou o melhor seria segurar o garoto por mais tempo para valorizá-lo ainda mais e ver até onde o talento do terrão pode chegar dentro de Itaquera? O certo é que Breno Bidon representa o que há de melhor no DNA corintiano: garra, talento e o orgulho de ser cria da casa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora projetar a semana do Timão porque tem desfalques certos pro jogo contra o Vitória semana que vem. Tem a volta de José Martínez, será que ele volta mesmo? E Vitinho antes do previsto. Tudo isso e muito mais a partir de agora nesse vídeo. Galera, sábado 25 de outubro, lá no Barradão, fora de casa, o Corinthians encara o Vitória pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá terminando, né? Tá terminando a competição e até aqui, neste momento, enquanto eu tô gravando esse vídeo, o Corinthians é o 11º colocado, já que o Grêmio acabou tomando uma sacola do Bahia, perdeu até no saldo de gols e caiu para a 12ª posição. Então o Corinthians é 11º na tabela com 36 pontos. E agora encara o Vitória. Mas tem algumas novidades e algumas questões que a gente vai trabalhar ao longo da semana. Por exemplo, o Vitinho, cara, tá esboçando uma recuperação acima do normal. Ele foi submetido a um procedimento cirúrgico, né, no seu menisco, uma artroscopia, joelho direito, e isso dava uma ideia de pelo menos uns 2 meses de parada. Claro que ele não vai voltar agora imediatamente, mas a recuperação é tida como excelente, como antes do previsto, acima do ideal. Ele ainda
está num processo de transição da cirurgia para fisioterapia. Depois da fisioterapia, transição para preparação física e aí depois trabalhar com bola. É claro que ainda vai mais algumas semanas, né? Mas é só para a gente ter como alento aí de que o Vitinho possa reforçar o time, o elenco. Ele vinha sendo um 12º jogador, não vai ficar tanto tempo assim afastado. A ideia de que ele voltasse só em dezembro, eu acho que mês que vem aí, início de novembro, ele já deve estar à disposição do Dorival, tá? Então é uma situação para a gente ficar de olho. Agora, o Corinthians perdeu 2 jogadores por suspensão para essa partida diante do Vitória por cartão amarelo, pelo 3º cartão. O lateral direito, o Mateuzinho, e o volante Maicon, justamente o Maicon, né? O Maicon que divide opiniões da galera. Foi tão importante no jogo, né? Garantiu os 3 pontos, mas ele tem uma rejeição do torcedor, eu não sei exatamente porquê. Acho que ele oscilou muitas vezes, acho que ele jogou mal algumas vezes, mas, cara, eu não consigo ver isso nesse momento do Maicon. Acho que nesse momento ele tem sido titular, capitão, tem ajudado. Não consigo ver o tamanho da rejeição em relação ao Maicon. Mas ele tá fora pelo 3º cartão, tá suspenso, e o mesmo vale para o Mateuzinho. O Mateuzinho é um problema bem maior, tá? Porque não tem reposição. O Mateuzinho não tem. Em vários momentos o Dorival teve que utilizar ali o Félix Torres, que eu acho que se inviabilizou no clube, né? Não sei se ele vai voltar a receber uma oportunidade. O Charles, que assim é um jogador muito limitado, não inspira confiança. E tem o Jacaré, né? Poxa, o Dorival promoveu tantos meninos da base, o que me leva a crer, e aí dando um voto de confiança pro Dorival, que se ele pôs o Guinegão pra jogar, se ele tá botando o André pra jogar, é porque eles mostraram alguma qualidade, personalidade, enfim, aquela casca necessária para você promover um garoto. E, vamos lá, eles estão dando conta, né? O Kaique, por exemplo, já teve um pouco mais de dificuldades. Como outros também, né? O Choca, por exemplo, a gente tá vendo que tá aproveitando a chance. Então, assim, o Dorival ele não tem problema em revelar jovens, até porque na necessidade não tem muito para onde correr. Então, quando ele dá uma segurada, dá uma esperada, né? Como é o caso do Jacaré, do João Vitor Jacaré, me leva a crer que pode ser que ele ainda não esteja pronto. Vou dar esse voto de confiança para o treinador do Corinthians. Agora, a gente queria ver, né? Para ter essa análise, né, mais profunda, né? Ver ele em campo. Para saber, até porque ele já jogou, né? Ele já jogou algumas partidas pelo profissional, só que ele não vem sendo relacionado e tal, mas seria hoje, até porque ele renovou o contrato recentemente, seria hoje a alternativa que o clube tem em relação ao Mateuzinho. Acho que não vai ser difícil a gente ver o Charles improvisado de novo nessa função, mas vamos lá, né? Contra o Vitória no Barradão, não vai ser um jogo fácil, até porque depende também do que vai acontecer nessa segunda diante do Santos. Então daqui a pouco esse jogo pode ser de vida ou morte para o Vitória. Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Se vai improvisar o Charles ou mais alguém ali, o Kaká, Félix Torres, sei lá. Qualquer situação é um pouco complicado. O Mateuzinho, até pelo que ele vem jogando, né? O Mateuzinho, com exceção do jogo contra o Santos, que ele foi mal e todo mundo foi mal, o Mateuzinho é um cara que vem acrescentando muito, com qualidade, com cruzamentos, com assistências e até gols, né? Fez de falta contra o Juventude, fez de falta contra o Fluminense. Enfim, no caso do Maicon, eu acho que tem uma medida que ela é meio que imediata, que é o caso do José Martínez. O Dorival foi questionado sobre isso na coletiva depois do jogo, e ele falou que, na verdade, assim, isso é uma questão da diretoria, ele deu as explicações dele, a diretoria tomou as medidas dela, só que ele perdeu muitos treinamentos, então não tinha como relacionar ele para o jogo. Mas isso não vai durar a vida inteira, né? Isso não vai ser eterno. Então a tendência é que ele seja relacionado. E no caso, e aí ele até falou assim, e agora a questão é que ele perdeu treinos e jogos, ele vai disputar com outros companheiros que estão melhor do que ele nesse momento. O Dorival falou sobre isso. E realmente, se você pegar ali no meio campo, o Bidon é titular, Maicon é titular, Raniel é titular, não sobra muito espaço para o Martínez, né? Só que o Maicon está suspenso. Então, acho que dentro de uma ideia natural, você pode fazer um meio campo com Raniel, Bidon, Martínez e Rodrigo Garro. Acabou. Esse é o meio campo do Corinthians diante do Vitória. Quer punir um pouco mais o Martínez? Bom, aí ele vai colocar o Rian por ali, o Charles, aí eu sou mais o Martínez, tá? Que não acho um jogador de uma virtuose técnica, mas é um pulmãozinho ali, né? Que corre, marca, sabe? Ocupa o espaço. E essa função é do Carrilho, né? Esse espaço ali é do Carrilho, que pode ser relacionado, inclusive, mas não começando o jogo, né? Então, o Martínez deve ser utilizado na vaga do Maicon e
na vaga do Mateuzinho tem uma grande incógnita, que eu acho que deve ser o Charles, o volante improvisado por ali. Beleza? Jogo contra o Vitória, fundamental para seguir subindo na tabela, e durante a semana a gente vai trazer mais informações aí do Corinthians, projetando esse jogo, esse confronto. A tendência é que agora Yuri, Memphis, Garro, eles tenham uma sequência. E, claro, controlando a carga, né? Vai ter a semana inteira para trabalhar, então aí você consegue dar uma descansada, fazer trabalhos mais específicos, e aí esses jogadores possam, nessa reta final, fazer o que eles fizeram no ano passado, será? Emendar 9 vitórias seguidas, acho difícil. Mas já melhorou, né? Já melhorou você poder contar com jogadores desse nível para melhorar a tua situação, a tua condição de tabela. Comenta aqui. E aí, Fel, você renovaria com o Maicon depois de tudo isso? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, tem mais uma informação para passar aqui para vocês, uma informação bem importante, diga-se de passagem, mas antes, se você chegou até aqui e for corintiano de verdade, mano, deixa o like aí no vídeo para nós, se inscreve aqui no canal, eu te atualizo sobre o Corinthians aqui todos os dias, pós, pré-jogo, contratação, tudo sobre o Timão é aqui no canal Nação Corintiana, bora fazer desse canal aqui uma verdadeira nação. Então, se inscreve aí, se tiver um botãozinho para hypar o vídeo no seu celular aí, só pelo celular que tem, hype aí pra gente, ajuda demais. O Corinthians chega à 11ª colocação, eu sei que a rodada ainda não acabou, tem alguns jogos para acontecerem ainda, mas o Corinthians vai a 36 pontos, está em 11º colocado e afundou o Galo, né, numa pressão, numa crise enorme lá, o Galo que vai contar aí com o título da Sul-Americana, né, então veio meio poupado no primeiro tempo ali, depois colocou, né, o Scarpa, colocou ali as caras ali, mas o Corinthians conseguiu segurar um ótimo resultado na Neoquímica Arena. Mano, o que mais pega, tá, na internet, em toda a cobertura que eu tenho feito do Corinthians aqui para ver o que tá acontecendo do nosso timão, é a oscilação, mano. Esse Corinthians ontem fez embora o placar for magro 1-0, né, teve os erros individuais, o Yuri perdeu o gol, o Maicon perdeu 2 gols feitos, mas marcou o dele, foi o gol da vitória, então tá bom. Mas esse mesmo Corinthians que jogou com essa vontade toda ontem, o mesmo Corinthians que venceu o time do Palmeiras, o mesmo time que fez aquele primeiro tempo contra o Flamengo, é o mesmo time que fez aquele jogo pífio contra o Sport, mano. Tá ligado? É o mesmo time que fez a partida contra o Santos. Né? E é o mesmo time, não dá pra entender porque esse elenco escolhe jogos pra jogar. É uma parada que parece que não parte da comissão técnica, parece que parte dos jogadores, mano, não sei explicar. É um negócio doido, parece que há uma mobilização pra alguns jogos, né? E quando há essa mobilização, o Corinthians joga o que jogou, mano. Não tem outra explicação, entendeu? Acho que um elenco desse é um desperdício querer empurrar o Brasileirão com a barriga. Dá pra brigar por coisas maiores, dá pra brigar por posição, dá pra alçar voos maiores, mano. E não se contentar em simplesmente em mobilizações. E na esperança de ganhar a Copa do Brasil, que vai acontecer naturalmente, mas, cara, falta mais. Né? Infelizmente é algo que tá gerando toda essa indignação com os nossos torcedores. E você, pensa diferente? Bora trocar uma ideia aqui nos comentários, beleza? Então, curte aí, se inscreva, logo eu volto com mais notícias do Timão. Vai, Corinthians!